Outro dia eu fui questionado e a pedidos venho aqui gravar esse vídeo. Falei recentemente sobre aquela questão do Secret, né? Quer dizer, não tão recentemente, já faz mais de um mês. E as pessoas gostaram, foi um dos vídeos muito bem compartilhados. E assim, que eu expressava minha opinião sobre uma das ferramentas que causou polêmica aqui, pelo menos em Águas Belas. E aí pediram para falar um pouco sobre filtros, não é, do Instagram e comparações. É um tema bastante interessante, pois a meu ver ele tem origem para além das redes sociais. Quem não já viu aquele ditado que diz a cerca do o quintal do vizinho, né, o outro lado da cerca sempre é mais verde. Pois é, os filtros, né, e comparações nas redes sociais, elas têm muito disso. Elas têm muito nessa relação, nessa forma de pensar a nossa própria vida, né? Isso é muito complexo, pois nós vemos que o ser humano ele tem uma tendência a achar sempre o seu problema maior do que o problema alheio, né? E sempre, logicamente, a vida do outro mais fácil do que a dele. Isso nos traz diferentes complicações, que aí são expressadas de forma ainda mais clara nas redes sociais. Haja visto, por exemplo, esse uso exagerado muitas vezes de filtros, né? Nada contra os filtros, logicamente, você pode utilizar, você pode fazer daquilo que você quiser, já que a rede social é sua, não é? Mas o que se coloca muitas vezes é, por exemplo, o excesso disso, até que ponto isso é saudável ou não, até que ponto isso nos traz algo bom, algo que possa aí nos possibilitar, né, um verdadeiro conhecimento de nós mesmos. E aí nós temos alguns problemas, como por exemplo, tem pessoas que são irreconhecíveis quando nós vemos pessoalmente, não é? E não só isso, isso passa a ser um problema ainda maior quando as pessoas deixam de viver suas próprias vidas e buscam viver uma vida que não é a delas. E aí é onde mora o problema. Porque quando você se compara a uma pessoa, tudo bem, não há nada de ruim nisso. Não há nada de ruim você tentar se espelhar em alguém, não se trata disso. Mas se trata de quando você deixa de viver sua própria vida para tentar viver a vida do outro. Tentar ser uma pessoa que você não é. Tentar viver aquilo que você não pode viver ou não quer viver realmente, mas sim o que os outros lhe impelem a viver. Os filtros eles trazem essa característica, não é? De mudança total. Basta você olhar, por exemplo, as pessoas que muitas vezes você quase que não conhece pessoalmente, né? Por o uso desse filtro exagerado. E aí já começa a criarmos, quando utilizamos essas coisas em excesso, começamos a criarmos uma realidade paralela. Sermos quem não somos. E aí é extremamente complexo. Porque você passa a não ter o controle mais de si mesmo. Então, quando observarmos de agora para frente filtros, comparações, essas coisas, que possamos nos perguntar: será que realmente isso que eu estou vivendo é real? Não há nada de mais viver uma fantasia, mas a vida não é fantasia. A vida sempre é real. E essa realidade muitas vezes choca-nos, muitas vezes nos desafia. Mas é necessária ser vivida, é necessária muitas vezes essa passagem para uma aprendizagem, para um crescimento superior, para uma vivência. E também é necessário vivermos quem realmente somos, sem filtros, sem máscaras, sermos quem somos. Eu acho que esse é o grande desafio neste momento de rede, né? E nessa popularização desse meio de comunicação tão importante, tão positivo, mas que nos traz também desafios e responsabilidades. Eu, Debrando Gutenberg, para o IGS Web.